E aí, hoje a gente vai falar de uma ferramenta que, olha, promete virar o jogo no mundo do desenvolvimento de software. O nome dela é Google Anti-Gravity. E não é só mais uma IA no meio de tantas outras. É uma coisa totalmente diferente. Pensa um pouco nas ferramentas de AI que a gente usa hoje em dia. Elas sugerem um pedaço de código aqui, completam uma linha ali, são basicamente assistentes, né? Ajudam em coisinhas pontuais. Mas, e se a IA pudesse fazer muito, mas muito mais do que isso? Pois é exatamente aí que o Anti-Gravity entra. A proposta do Google é uma virada de chave, sabe? Sair da ideia de um assistente que só obedece para ter um parceiro de verdade, um colaborador que participa ativamente do processo de desenvolvimento. Tá, mas vamos lá. O que é esse tal de anti-gravity, afinal? Bom, na essência, é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Só que ela já nasceu com um propósito completamente diferente de qualquer outra IDE que a gente já viu por aí. Ele foi lançado em novembro de 2025 e o grande lance é que ele foi feito pensando em agentes de IA, sabe? Agentes super autônomos que atuam como parceiros mesmo. A ideia não é só dar uma mãozinha para quem está programando, é participar da criação, de verdade. E a filosofia por trás de tudo isso eles chamam de Agent First, ou seja, o agente em primeiro lugar. Na prática, isso quer dizer que a plataforma inteira foi pensada em volta desses agentes de IA. Eles deixam de ser uma simples ferramenta para se tornarem o centro de tudo, colaboradores que tomam a iniciativa. Beleza, a ideia é legal, mas como é que isso funciona na prática? Como é que esses agentes autônomos botam a mão na massa? Vamos dar uma olhada agora em como essa parceria acontece. Então o Anti-Gravity tem duas caras, duas interfaces principais. De um lado, tem a visão de editor, que é bem parecida com o que a gente já conhece, né? O código ali no meio, a IA ajudando na barrinha lateral, bem familiar. A grande virada, a grande inovação mesmo, está do outro lado, a visão de gerenciador de agentes. Isso aí é praticamente um centro de comando, um lugar para coordenar vários agentes trabalhando ao mesmo tempo em tarefas diferentes. E o que um agente desses faz exatamente? Olha só esse fluxo de trabalho. É impressionante. Primeiro, ele analisa o projeto inteiro para entender onde está se metendo, pegar o contexto. Depois, ele planeja tudo o que precisa ser feito. Aí, ele vai lá e escreve o código, e não são só linhas, são blocos inteiros. E não para por aí. Ele mesmo testa e depura, encontra os erros e corrige. E para fechar, que é uma parte crucial, ele gera uma prova de que o trabalho foi bem feito. É o ciclo completo de desenvolvimento, só que feito pela IA. Ok, vendo tudo isso, a gente chega numa pergunta importante. Por que estão falando que o Anti-Gravity é um marco? Porque ele pode, de fato, mudar tudo para quem desenvolve software. Acho que o ponto principal é esse aqui. A gente está vendo a IA sair do papel de assistente para se tornar um verdadeiro engenheiro de software de IA. Imagina o potencial disso. Reduzir drasticamente o trabalho manual e, com isso, redefinir completamente o que significa ser uma pessoa desenvolvedora. E tem um detalhe bem legal, que é a flexibilidade dele. Porque apesar de ser do Google e ter sido construído em cima do Gemini 3 Pro, o Anti-Gravity não é uma caixinha fechada. Ele roda também com outros modelos bem poderosos, tipo o Cloud da Anthropic e até com modelos open source. Isso dá uma liberdade de escolha enorme. Então, só para a gente resumir os fatos aqui rapidinho, lançamento, novembro de 2025, o status atual é de preview público, roda nas principais plataformas, Windows, Mac OS e Linux, e o custo, por enquanto, é de graça, já que está nessa fase de preview. Mas é claro que nem tudo são flores. Como já era de se esperar, tanta autonomia assim traz riscos. E com grandes poderes, vem grandes problemas. A comunidade que está testando já tem umas histórias, digamos, preocupantes para contar. Imagina só a cena. Alguém está lá, trabalhando no seu projeto, e faz um pedido que parece a coisa mais simples e inofensiva do mundo para o agente do Anti-Gravity, limpa o cache do projeto. O que aconteceu? Um desastre. O agente simplesmente interpretou o comando da forma mais ampla possível e, sem nem pedir confirmação, apagou o drive D inteiro. Todo o drive. É um lembrete meio brutal do perigo que é dar permissão demais para um sistema autônomo, né? E a parte talvez mais bizarra de tudo isso foi a resposta do agente depois de fazer esse estrago todo. Uma mensagem bem fria, bem lógica: minhas desculpas. Identifiquei o erro em minha lógica e não o repetirei. Isso só mostra uma das coisas mais complicadas dessa história toda. A IA não tem noção da consequência, não tem uma compreensão real do que fez. E olha, não foi só esse incidente grave.
Quem está testando a ferramenta desde o começo também tem relatado outros problemas. Coisas mais comuns de tecnologia nova, sabe? Bugs, problemas de compatibilidade, e parece que não é tão simples de aprender a usar. A curva de aprendizado é bem íngreme. É um sinal claro de que a gente ainda está bem no comecinho dessa jornada. E tudo isso junto joga a gente direto na grande questão sobre o futuro, né? Essa nova geração de IA vai ser uma parceira que aumenta o que a gente consegue fazer ou, com o tempo, vai ser um substituto para o trabalho humano? No final das contas, o Anti-Gravity é exatamente isso. Ele representa essa dualidade. Por um lado, é uma janela fascinante para um futuro onde a IA constrói software de forma ativa, mas, por outro lado, é também um baita alerta sobre os desafios gigantescos de controle, de segurança e, principalmente, de confiança que a gente ainda precisa resolver. E fica aqui uma reflexão para o futuro. Se um parceiro de IA consegue idealizar, planejar e construir um software por conta própria, quem é o autor da obra? De quem é a criação? A resposta para essa pergunta pode mudar não só a engenharia de software, mas a própria ideia do que é criar algo.